Olá, povo de Deus, cronograma Bíblia todo dia, hoje João, capítulo número 8. Nós vamos ver aqui que o Senhor mais uma vez se apresentou ao templo, onde todo o povo estava reunido, e ali se assentaram ao redor dele, e ele começou a ensinar, e mais uma vez os mestres da lei, os fariseus, estavam ali, e ali nós vamos ver, nesse capítulo 8, que há uma passagem da mulher adúltera, que os fariseus, eles querendo colocar Jesus mais uma vez em uma saia justa, eles levaram uma mulher que foi surpreendida em adultério, E ali eles disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Então eles achavam que Jesus ia ficar sem resposta, Porque se Jesus dissesse que era para inocentar aquela mulher, ele estaria contra a lei, então ali eles teriam um motivo para prender Jesus. Se Jesus não tivesse um pingo de misericórdia com aquela mulher, eles iam também falar todas as palavras que Jesus já tinha falado e ensinado a respeito de misericórdia, de amor, que ele vinha de Deus, enfim. Só que o que eles não esperavam é que o que Jesus faria, Como Jesus ali, ele se inclinou e ele falou assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então Jesus, ele foi no íntimo da questão, porque todos ali tinham pecados. Aqueles homens fariseus, aqueles religiosos que estavam ali já prontos para apedrejar aquela mulher, com certeza eles sabiam que eles tinham pecados ocultos. E ali Jesus tocou no íntimo da questão. Então Jesus não precisou dizer nem que sim, nem que não. Mas o Senhor foi ali na consciência de cada um. Como nós sabemos, às vezes nós julgamos as pessoas e nós achamos que porque o pecado daquela pessoa é diferente do nosso, o nosso não é pecado. Nós temos a mania de ter uma balança muito precisa, minimamente, pesando os pecados dos outros, os erros dos outros, mas para nós fazemos vista grossa, Nossa balança não funciona muito bem quando é para pesar os nossos próprios pecados. Então Jesus foi nisso daí. Só que é interessante que quando as pessoas ali são tocadas pelas palavras de Jesus e elas abandonam as pedras e elas saem, Jesus ele vai dizer para a mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Ela vai dizer: ninguém, Senhor, não tem nenhum aqui mais. Mas interessante que o Senhor disse assim: vá, mas não peque mais. Então, assim, há perdão, o Senhor, ele intercede por nós junto ao Pai, mas ele quer que nós tenhamos uma vida de arrependimento. Amém? Depois nós vamos ver sobre a validade do testemunho de Jesus a partir do versículo 12, e ele vai dizer: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, Então, se nós queremos ter a luz da vida, nós devemos estar em Jesus, seguir Jesus, porque ele é essa própria luz e é ele que ilumina a nossa vida. Amém? E aí, mais uma vez, o Senhor ele vai falar sobre essa questão de julgamento, essa questão de autoridade. As pessoas vão dizer que ele mesmo estava testemunhando a respeito dele, que isso não era válido, mas ele vai dizer que a autoridade dele é confirmada pelo Pai, o Pai que está no céu, E aí ele vai dizer no versículo 21, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque essas pessoas elas não estavam arrependidas. Então, como que elas poderiam estar onde o Senhor estava? E por mais que elas não entendessem, Jesus estava falando do céu, da eternidade, do paraíso. Outro ponto que eu quero falar com vocês é a partir do versículo 31, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. O Senhor vai dizer uma coisa também que é um versículo muito conhecido que diz, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então o que o Senhor estava dizendo, olha, vocês ainda são presos, Vocês são presos na religiosidade, vocês são presos na escuridão, vocês são presos nos próprios pensamentos errôneos de vocês. E aí é interessante que eles não entendem, porque eles se sentiam libertos, Eles se sentiam salvos, eles se sentiam os maiorais, os religiosos. E aí eles vão dizer assim no versículo 33, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Por quê? Porque o povo de Deus ele foi escravo muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento, na época do Egito. Só que esse povo aqui que estava com Jesus, eles eram um povo que contavam e relembravam sobre a história dos
dos judeus no Egito. Mas eles aqui mesmo nunca tinham sido, eles já eram de uma geração livre. Então eles diziam, nós somos ascendentes de Abraão e nós nunca fomos presos, né? Nós nunca fomos escravos. Como você disse que nós seremos livres? E aí ele diz, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então aqui o Senhor falava de uma liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Uma liberdade espiritual, uma liberdade para a vida eterna, porque quem não é livre, quem não conhece a verdade é o próprio Jesus, porque aqui também o Senhor vai dizer que o diabo, né, que era o pai deles, porque eles estavam cegos e nas trevas, então olha, o pai de vocês é homicida desde o princípio, ele é o mentiroso, mas eu sou a verdade. É isso que Jesus está falando. Então, para vocês serem livres, livres do pecado, livres de Satanás, livres da cegueira espiritual, vocês precisam me conhecer, me aceitar, me receber. É o que as pessoas precisam hoje, amados. Hoje as pessoas precisam conhecer a verdade, porque as pessoas se sentem inteligentes demais, cultas demais, mas estão cegas porque não conhecem o Senhor. E por mais que nós não estejamos mais vivendo o tempo da escravidão, tem pessoas que são escravas do pecado. Amém? E o Senhor vai dizer no versículo 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e estou aqui. E o que o Senhor está dizendo é, se vocês estivessem em Deus, vocês estariam com o coração aberto para me receber, vocês estariam recebendo revelação da minha parte, né? Mas eles estavam tão cegos na sua superioridade, na falta de humildade, que eles não estavam recebendo o Senhor Jesus. Isso mostrava que o coração deles não estava em Deus, que eles não estavam íntimos e sensíveis à voz de Deus. Tá bom? E depois nós vamos ver que o Senhor Jesus ele vai ser até chamado de endemoniado, né? Ele vai até ser dado como samaritano, como um endemoniado. Mas nós sabemos que a verdade, né, que Jesus ele não é nada disso. E aí eles vão até perguntar, porque o Senhor vai dizer assim a partir do versículo 55, vocês não conhecem, mas eu conheço, né? Porque estão falando aqui de Abraão, o patriarca. Eles se achavam muito íntimos de Abraão, mesmo não tendo vivido na era de Abraão, porque eles seguiam, né, as leis, porque eles estudavam sobre os tempos antigos, sobre Abraão. E Jesus estava dizendo que conhecia Abraão. Aí ele vai dizer assim, você ainda não tem nem 50 anos e como que você viu Abraão, né? Porque Abraão já havia morrido há muitos e muitos anos. E aqui Jesus vai responder, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou, ele é a respeito de Deus, né? Quando Moisés foi escolhido por Deus para guiar o povo e tirar o povo da escravidão, Moisés vai dizer assim, Senhor, quando eu chegar lá para o povo, o que eu vou falar? Eu vou dizer que quem me enviou. E aí o Senhor vai dizer assim, diga que o eu sou te enviou. Então esse eu sou dentro da Bíblia sempre vai estar referente a Deus. É uma palavra, é um título que diz respeito de Deus. Então aqui mais uma vez confirma e reafirma aquilo que eu falei para vocês em João capítulo 1, de que há uma Santíssima Trindade e há um Deus que se manifesta em 3 formas diferentes, mas que não deixa de ser o Deus poderoso, Criador do universo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui também reafirma e confirma que Jesus ele veio em carne, mas ele também era Deus. Ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. Amém? E aí ele diz, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou diz respeito a Deus. Quem conhece o Antigo Testamento, quem conhece a história de Moisés, o que o Senhor falou para Moisés, sabe que esse eu sou diz respeito a Deus. Amém? Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.